Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, falar de relacionamentos. Vamos ler em 2 Samuel 13. Vamos ler? Está assim a palavra, ó. E aconteceu que depois disto, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou, angustiou-se Amon, até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos seus olhos dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Amém? Louvado seja Deus. Aqui nós vamos falar, né, dessa passagem dos filhos de Davi, né? Davi teve uma filha, né? Todos sabemos que Davi teve várias mulheres, né? E tinha um meio-irmão, né? Alguns filhos eram filhos de duas mães e alguns filhos eram meio-irmãos. E ele teve essa filha, Tamar, ela era virgem, ela era linda. O que aconteceu? Aminon, ele ficou apaixonado por Tamar. Ele amou, a Bíblia diz que ele amou até angustiar-se, né? Ele ficou angustiado, né? Nós sabemos que isso não foi um amor, foi uma paixão que ele teve, né? Porque a paixão, ela que é esse sentimento, é assim, meio que deixa as pessoas fora do eixo, né? Então ele teve uma paixão. Aqui diz na Bíblia que ele amou. Então ele angustiou-se. E junto com ele, ali onde ele estava, tinha um amigo, mas diz que o amigo também era primo. Segundo eu pesquisei aqui, ele era um primo. Ele era um filho do irmão de Davi. E o nome dele, louvado seja o nome do Senhor, era Jonadab. Jonadab. E ele perguntou para Minon o que a Minon tinha. Por que a Minon estava daquele jeito? A Minon não comia. E a Minon disse: eu estou amando a minha irmã. E esse Jonadab ouviu ele falar que estava amando, que ele amava a Tamar, que ele amava muito a Tamar, mas que ele não podia fazer nada com ela porque ela era sua irmã. Esse primo, ele deu um conselho para o filho de Davi. Ele disse assim: olha, faz que você está doente, deita na cama, e quando seu pai vier te visitar, você pede ele que você quer comer pelas mãos, um bolo feito pelas mãos da sua irmã Tamar. E depois você pega ela e fica com ela, né? Esse primo deu esse conselho para o filho de Davi, né? E o filho de Davi ouviu esse conselho. Do jeito que esse amigo, esse primo falou, ele fez. Ele fingiu-se doente, ele se deitou, o rei veio até ele e ele falou que ele estava doente, mas que ele queria comer bolos pela mão de Tamar. Davi foi, passou onde Tamar estava, avisou que ela fosse aonde Aminon estava e fizesse bolo para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a história continua. O que acontece? Uma coisa eu queria também falar, que eu não falei aqui. Esse amigo está escrito na história que era uma pessoa muito sagaz. E dava para ver que esse amigo era sagaz mesmo, né? Pelo conselho que ele deu. Mas na palavra estava dizendo que ele era muito sagaz. E ele
induziu, né? Não, ele deu esse mau conselho para o filho de Davi. Que o filho de Davi fizesse isso. Fingisse que estava doente. Davi ia vir falar com ele, ver que ele tinha. E ele pedisse que Tamar fosse fazer os bolos para ele, que ele estava doente. Que ele, assim, à minha vista, eu acharia estranho um pedido desse, né? Mas Davi pediu a Tamar que fosse lá para fazer bolo para aquele irmão que estava doente. Ela foi. Louvado seja o nome do Senhor. E ela foi fazer, né? Chegou lá, ela fez os bolos para ele, né? Quando ela foi servir o bolo ele não quis. Ele não quis, amados, ele não quis o bolo, né? Aí ele falou assim: saiam todos, né? Pediu para todo mundo sair. Era para fazer o bolo, para servir no quarto. Aí ele falou: primeiro ele não quis, depois ele pediu para que todos saíssem. E todos saíram. Quando todos saíram, esse Aminon, a irmã foi entregar os pão para ele pegou e forçou a irmã a ficar com ele, né? Forçou, a palavra diz assim, né? Louvado seja o nome do Senhor, que ele tomou ela à força, né? Mesmo contra a vontade dela, ele tomou a irmã à força, mesmo ela explicando para ele: meu irmão, não faça uma coisa dessa, não é assim que se faz em Israel, né? Pede a minha mão para o meu pai, e o meu pai me concede para você. Mas não é assim que se age em Israel. Mas ele não quis saber. Ele pegou-a à força e a tomou. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Ele tomou, ele fez o que ele tinha que fazer com ela. Mas logo depois que ele ficou com ela, a palavra diz que ele tomou aversão dela, como se ele ficasse com nojo dela. E ela pediu para ele, falou assim: ué, mas esse mal que você me faz é pior do que o que você me fez antes. Você me fez mal, agora está com raiva de mim. Mas ele não quis ouvir. Ele pediu para o empregado que ele tinha: põe ela para fora e fecha a porta após ela. Ele não queria mais ver a irmã. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Quando ele pôs ela para fora, irmãos, claro, ela é uma moça, ela era uma moça, ela era formosa, ela era virgem e ela sofreu uma violência muito grande. Aquela moça saiu desesperada. Ela saiu desesperada porque ela sofreu uma violência. Então ela saiu ali chorando. Ela saiu chorando. Ela rasgou suas vestes, que diz que ela estava com uma veste colorida, que as filhas virgens do rei usavam veste colorida, e ela saiu rasgando as suas vestes, sabe? E jogando cinza na sua cabeça, um sinônimo de lamentação e tristeza. Quando essa moça está indo, ela encontra o seu outro irmão, o irmão dela, o Absalão. E ele falou: o que você teve com Aminon? Ela falou assim: tive. Não sei se ele já sabia de alguma coisa. E Absalão falou para ela: não, não, minha irmã, não fica assim não. Não fica assim não. Se acalma. Não fica assim não, vem para minha casa, se acalma. E Tamar, irmãos, a palavra diz que ela ficou, sabe, ela ficou muito, não sei, a gente se imagina
porque foi uma violência muito grande que essa moça viveu, né? Então, diz que ela ficou lá na casa desse irmão. E esse irmão falou assim: olha, minha irmã, cala a boca, fica quieta, porque, né, vai causar escândalo, fica quieta. Ele pediu, fica quieta, né? E ela ficou, embora ela ficasse muito triste com tudo que aconteceu, porque ela avisou a ele, que não queria, que em Israel não se agia daquela maneira, que ele pedisse a mão dela para o rei, né, para o irmão pedir a mão dela para o rei, mas ele não ouviu em nada que ela falou, ele estava tomado pelo aquele desejo carnal dele, né, irmãos? Que nós sabemos que não é amor, mas era um desejo carnal que ele tinha pela irmã. Então, ela foi para a casa do Absalão e ficou ali. Ela ficou ali na casa do Absalão. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que o rei Davi, ele ficou sabendo dessa história, sabe, irmãos? Ele ficou sabendo dessa história, mas ele se angustiou muito. A palavra diz que ele se irou muito. Mas ele se irou e ele não fez nada. Ele simplesmente se irou e não fez nada. Passado um tempo, o irmão dela, ele fez, né? Ele acolheu ela, ele fingiu que estava tudo bem, mas ele guardou aquilo no coração, aquela violência que a irmã dele sofreu, ele guardou no coração. Ele fez uma festa para todos, como se fosse um banquete, e ele mandou chamar todos os irmãos. Ele mandou chamar todos os irmãos de novo, 2 anos depois. Ele mandou chamar todos os irmãos para esse banquete. Esse que mandou chamar é o Absalão. Irmão, quando ele mandou chamar, ele inclusive mandou chamar esse que tinha abusado da irmã dele. Ele armou para ele ali. E ele o matou, né? Ele armou, e não foi ele, foi os servos dele, armaram e mataram o Aminon. Mas por que ele fez isso? Louvado seja Deus, né? Eu quero, como eu disse para os irmãos, eu quero estar falando dos relacionamentos. Louvado seja Deus. Irmãos, em primeiro lugar, lá na casa dele tinha esse Jonadab, esse primo, que deu um conselho. Que primo é esse, irmãos? Que conselho é esse? Irmãos, nós devemos vigiar com as pessoas que nós abrimos a porta para entrar. Esse primo, olha o conselho que ele dá pro filho de Davi. Tá bom que o filho de Davi já não estava bem, porque se ele estava apaixonado pela irmã, ele também não estava tão bem. Mas ele teve ali um reforço desse primo. O que aconteceu? Como esse primo reforçou ele em fazer o mal, ele fez. Ele chamou, ainda que a irmã o advertiu, mas ele não ligou. E ele fez o que ele tinha que fazer. Essa palavra diz que o rei Davi ficou sabendo da história. E o rei Davi se irou. Amados, eu quero chamar vocês aqui à reflexão. O rei Davi, sendo um rei, ele ouviu falar dessa história e ele se irou, mas ele não fez nada. Ele poderia ter evitado que esse filho fosse morto se ele tivesse tomado antes uma atitude. Ele poderia ter feito algo. Ele teria que ter corrigido esse filho, mas ele não tomou a atitude de corrigir esse filho.
de corrigir a violência que esse filho tinha feito com a filha dele. Ele não tomou atitude, embora ele soubesse, ele sabia. A palavra diz que ele sabia, e quando ele soube, ele cirou, mas ele cirou e não fez nada. Ele cirou e não fez nada. Quando ele cirou e não fez nada, o que aconteceu? O irmão da moça, ele armou e matou o irmão. Em vingança. Em vingança. Irmãos, louvado seja Deus. Primeiro, esse amigo que estava dentro lá com os filhos de Davi, com esse conselho. Nós devemos tomar muito cuidado, amados. Em quem nós colocamos dentro dos nossos lares, que nós pensamos, né, muitas das vezes ser amigo, porque aqui na Bíblia está escrito que é amigo, que é filho de um irmão de Davi, quer dizer, um primo, e dando um conselho desses. Louvado seja Deus. Irmão, é assim, é uma coisa assim, porque a Bíblia diz que são últimos tempos, é tempo assim, de acontecer muita coisa, então nós temos que estar com nossos olhos abertos, temos que ter os nossos olhos abertos. E olha, essa moça sofre essa tão grande violência. Imagina um estupro aonde ela nunca pensou. Vamos dizer a verdade, ela nunca pensou. Eu, por sua vez, se alguém falasse assim, ai, vem fazer bolo, que eu quero ver você fazer, eu falava assim, ô meu filho, posso até fazer bolo para você lá na minha casa, mas ir lá na sua casa fazer bolo? Jamais, jamais. Mas essa moça foi tão, né? O pai mandou que ela fosse. Irmãos, é tempo de nós tomarmos cuidado, porque aqui é um irmão. Aqui a palavra diz que é um primo. E o que é mais assustador, o Davi saber de uma história dessa, o rei Davi, ele saber de uma história dessa, e ele não se levantar, ele não corrigir aquele filho, ele não tomar as dores da sua filha, que foi violentada, ele não tomou nenhuma atitude. Além dele não tomar nenhuma atitude, irmãos, ele abriu brecha, por ele não se posicionar, ele abriu brecha. E Satanás pôs no coração do outro irmão que tinha que matá-lo. E assim o irmão fez. Matou o irmão, armou, né, uma emboscada para que aquele irmão fosse lá. E lá, na festa que ele fez, aquele irmão foi morto. Amados, é tempo de nós tomarmos cuidado. É tempo de nós tomarmos cuidado. Nós estamos ligados, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, eles vão entrar no reino dos céus. As pessoas, elas fingem que são uma coisa e são outra. E nós temos que tomar cuidado. Nós que somos servos de Deus, temos que tomar cuidado. Não podemos ser pessoas simples assim, sabe? Inocente. Essa é a verdade. Inocente, porque os dias são dias difíceis. E nós vemos aqui esse exemplo dentro da casa de Davi. Nós sabemos que há uma história toda aqui, né, por trás, mas nós sabemos que isso é uma coisa séria. Tinha um amigo, um primo na presença com mau conselho, tinha esse rapaz que já não estava com o sentimento bom dentro dele, né, que os pensamentos dele já não eram bons.
Louvado seja Deus. E nós vemos uma violência, o pior. O rei que devia ter se posicionado, né, quando soube, ele não se posicionou, ele não corrigiu. E o mal, né, o mal pior veio acontecer ali, né? Porque nós sabemos que quem planta o mal vai vir mesmo, não tem jeito. Por Davi não ter se posicionado, porque passou-se 2 anos. A palavra diz 2 anos. Com 2 anos, esse irmão armou essa festa e matou outro irmão. Amados, essa hoje é só mais um dia para que eu quero mostrar, através da Bíblia mesmo, como nós devemos tomar cuidado, como nós devemos ser cautelosos com as pessoas. Porque muitas das vezes nós confiamos em pessoas que não são de confiança. E nós devemos tomar cuidado. Isso é um alerta para mim e para vocês, né? Muitas das vezes tem muitas pessoas do nosso lado, mas pessoas que não são de confiança. Então, cuidado. Cuidado com quem você põe dentro da sua casa, com quem está andando com seu filho, com a sua filha. Tome muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque nós, na verdade, não sabemos quem é quem. Como eu disse para os irmãos, eu aprendi que eu tenho pedido a Deus, eu quero ser amigo dos seus amigos, Deus. De verdadeiramente quem é seu amigo, né? Porque senão nós nos damos muito mal. E através dessa história, eu quis trazer para os irmãos essa advertência, o cuidado que nós devemos ter. Aqui era um primo, tinha, em primeiro lugar, um irmão que não estava com o juízo no lugar, um primo atiçando, dando mau conselho. Depois teve um pai que não soube se posicionar, que devia ter corrigido esse filho. Se ele tivesse corrigido, Davi tivesse corrigido o filho dele, ele talvez esse jovem não teria, né, morrido. O irmão não teria o matado se ele fosse corrigido. Mas como ele achou que ninguém fez nada pelo que aconteceu com a irmã dele, ele mesmo fez, né? É triste essa história, mas aqui no livro de Coríntios diz que tudo que está escrito, ficou escrito para nossa edificação, para que nós venhamos aprender. Então, nós temos que aprender, nós temos que vigiar, porque é tempo de vigiar, né? Os tempos são maus e nós temos que vigiar com as pessoas, amados. Nós temos que vigiar, né? Nem as pessoas, muitas das vezes, eles parecem uma coisa, mas eles são outra coisa. E nós não podemos nos deixar enganar. Amém? Essa meditação que o Senhor me deu para trazer, né? Eu quero dizer, fiquem com Deus, né? É uma meditação de vigilância, vigiem, né? Nós temos que colocar as pessoas à prova, as pessoas que vão vir para nossa casa, que vão lidar com os nossos filhos. Verdadeiramente nós não sabemos quem é quem. Irmãos, isso foi uma advertência para mim e para você. Que você saiba vigiar, né? Nem todos aqueles que dizem que é irmão são irmãos, de verdade. Amém? Foi mais uma meditação para nós. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.